Olá, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, com uma edição do programa Educação em Foco. Hoje o nosso convidado, já vou logo anunciando aqui, né? Pessoal de Campos aí, quem não conhece o nosso amigo, professor, advogado, ex-vereador, Cláudio Andrade. Hoje com o tema direitos da família, né? Direitos familiares aí. E aí, o tema é vasto. Nós não vamos ter nem o vídeo de abertura. A gente vai só anunciar nossos patrocinadores e já vai partir para o tema, porque é um tema que a gente vai ficar o programa e ainda vai ficar devendo aí muitas edições. É um tema extenso. E o Dr. Cláudio Andrade é especialista nessa área, né, de direito da família, não é isso? Mas antes, vamos fazer os nossos anúncios. Cadê o pessoal? Marília já está dando ali boa noite. Os nossos patrocinadores, pessoal. Vamos lá. Cadê o restaurante do FAD? Lá no Automóvel Clube, sempre com um kit para 4 pessoas todas as semanas. Mais tarde, daqui a pouquinho, tem um sorteio. O restaurante do FAD, comida árabe, brasileira e churrasco a quilo. O telefone, se você quiser pedir, 99713-2969. Lembrando que está no Automóvel Clube, mas você não precisa pagar o estacionamento. Você chega ali na rua 13 de maio, em frente à Secretaria de Fazenda, tem um estacionamento do Automóvel Clube, diz que você vai almoçar no FAD e ali você deixa seu carro, não paga nada por isso, atravessa um corredorzinho de 3 passos, já está à beira da piscina no restaurante do FAD. E ali você pode almoçar tanto na parte interna quanto na parte externa, pagando um precinho, filé, sem contar que se você disser que você assiste o programa Educação em Foco, você ganha 10% de desconto na hora. Olha que maravilha, né? Aqueles 10% fake não, 10% na hora de pagar. Deu 30, aí você fala, olha, eu assisto o programa Educação em Foco, cai para R$27 a nota. Olha que beleza. Vale a pena, né? E o nosso outro ali, o pessoal, Marilza, nossa amiga Marilza do sindicato também já tá ali assistindo, Isabel, Átila, um alô pro povão aí. Átila, não esquece, né? Átila é aquele morador da Baixada que gosta, né? E a Baixada Campista é um espaço muito bom. A gente vai até Farol de São Tomé. O Átila sempre começa ali por Campo Limpo, né, Átila? Um abraço aí, pessoal de Campo Limpo, Mineiros, olha aí vai, Saturnino Braga, Mussurepe, Baixa Grande, Boa Vista, depois já é Farol de São Tomé, né? Tem Santa Amaro ainda, né? Depois de Boa Vista, Santa Amaro e Farol de São Tomé. A Átila já ganhou aí também o kit refeição para 4 pessoas do restaurante do FAD. E o nosso outro patrocinador hoje com promoções novas para a semana, Hortifruti das Palmeiras. Coloca pra gente aí, Josiel. Sempre um Hortifruti das Palmeiras perto da sua casa. O nosso foco aqui é o nosso do Alphaville, não é isso? Alphaville, no Parque Santo Amaro e no Turf Clube. Eu moro vizinho ao Hortifruti do Alphaville. Uma beleza, você já para o carro quase que dentro do Hortifruti, compra suas coisas. Agora você também tem um delivery, né? Você pede pelo telefone 999-650035 e recebe verduras e frutas fresquinhas na sua casa. Olha lá, o ovo branco continua despencando, R$14,99 com 30. Eu fui lá essa semana, não tem como não comprar 2 cartelas de uma vez, né? Adolescente em casa, sabe como é que é, né? 2 meninas, negócio de clara de ovo, que elas mais consomem. Omelete de clara de ovo batida com não sei o quê, só Deus. Chuchu, R$1,49. Despencou também. Beterraba, R$2,99. Que festival de R$2,99, hein? A abóbora madura, R$1,99. Banana nanica, R$2,99. A laranja, pessoal, pera, já chegou a R$8 esse ano, a laranja pera. Caiu aí, R$2,99. Cenoura, quem não gosta de um bolo de cenoura, suflê de cenoura, R$3,99. Uva Vitória, aquela uva sem caroço, R$4,99.
Vou de trás para frente agora. Mamão papaya, R$ 1,99 a unidade. Inhame, R$ 3,99. A mexerica pocã, que está no período dela, né? Vai até final de junho, meado de julho. R$ 2,99, mesmo preço da laranja pera. E o melão amarelo, R$ 3,99. Essas promoções começam amanhã e vão até domingo, no Hortifruti das Palmeiras, sempre um pertinho da sua casa. Turf Clube, Parque Santo Amaro e no Alphaville. É isso aí, pessoal. Vamos ao tema de hoje. Boa noite, amigo Cláudio Andrade. Boa noite, meu amigo Fred. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Estou aqui tentando fazer uma gravaçãozinha para a gente comemorar aqui o início do programa, mas está tudo bem. Tema muito polêmico, com muitas informações. Eu tenho certeza que vou ser o mais útil possível. E a gente espera o seguinte: você de casa pode fazer a sua pergunta, tá, pessoal? Faça a sua pergunta, direito da família. A gente vai falar de divórcio, pensão alimentícia, aquelas coisas assim que a gente nunca passa por isso não, sabe? Mas a gente sempre tem um amigo, né, Cláudio? Né, doutor Cláudio? Pois é. A gente sempre tem um amigo, um vizinho. Essas coisas não acontecem com a gente. Acontece com um amigo, com um vizinho, não é isso, José? Essas coisas não tem, assim. Na nossa casa não tem. Na nossa família não tem essas coisas, não. Mas na família do conhecido, né, no vizinho, um amigo, um colega de trabalho, sempre acontecem umas coisas aí que a gente tem curiosidade de saber, não é isso? Então aproveite e tire a dúvida do seu amigo, do seu colega de trabalho hoje. A Luana tá dando boa noite ali, nesse frio, sopinha. Você viu ali, Luana? Suco de laranja com cenoura. Pronto. Acabou, arrebentou. A beterraba também tá na promoção. Aí fechou. Lacrou, né? Suco de laranja, cenoura e beterraba. A gente vai começar falando de divórcio. Não, nada pessoal, apenas aqui por uma questão de roteiro do programa, tá bom? Não é nada, né? O pessoal fica às vezes analisando, querendo fazer suposições, nada disso, nem nada a ver. Doutor, quais existem tipos de divórcio? Esses dias uma pessoa perguntou qual é o seu tipo. Uma pessoa me perguntou a outra, né? Não tem nada na minha família. Isso aí não existe lá. Mas uma perguntou para outra, olha, qual é o seu tipo de divórcio? Eu falei, gente, tipo de divórcio? Como é que é isso? Bem, vamos lá, Fred. Primeiro, novamente agradecer aí, estou aqui falando com nossos amigos. Divórcio é o seguinte, só tem divórcio para quem é casado. Quem vive em união estável e quer dissolver a união, acabou. Não é via divórcio. Aí vai cada um para sua casa. É via dissolução de união estável. São duas coisas diferentes. Então, divórcio dá trabalho, é assim, apenas para quem é casado. Não existe divórcio para quem vive em união estável. E nós temos o divórcio amigável, que é aquele que os dois juntos propõem o divórcio, fazem a partilha dos bens, fazem a guarda, a pensão e a visitação dos filhos, discute uma possível pensão entre os cônjuges, mas isso é um divórcio amigável, que nem audiência tem. Agora, nós temos também o divórcio litigioso, onde tem briga, autor e réu. E aí é uma ação bem mais complexa, com obrigatoriedade de audiência e o bicho pega. Agora, se essa união estável, você deixou uma brecha aí. Eu fiz uma pergunta, você acabou deixando uma brecha. Essa união estável não tá legal mais, cada um vai para sua casa, como é que... Não é assim que funciona, não. Hoje a união estável, ela tem o mesmo direito de quem for casado. Tá? Vai para os tribunais também, se não tiver... O regime de bens é o da comunhão parcial de bens, ou seja, se adquire, se partilha tudo que se adquiriu na constância do casamento ou da união estável, tá? E se você quiser dissolver a união, ela terá que ser dissolvida na justiça, a não ser aqueles companheiros que já moram juntos e já foram ao cartório, né, e averbar uma certidão de reconhecimento de união estável. Aí praticamente casou. Não casou. Vive união estável. São leis diferentes. O divórcio é a Lei 6.515/77. Então, não tem nada a ver união estável e casamento. Não existe. Água e óleo. Mas calma aí, gente. Mas olha só, a união estável legalizada não é quase um casamento, Mas quase... legalizada só se for na justiça, né? Mas ou no cartório. Você aí tem que vira registrar. Casamento. Não existe casamento e união estável, são coisas diferentes. Pois é difícil pra gente conseguir entender, Não né? é. Quer ver só? Pra você se divorciar, você tem que estar casado. Sim. Para que você possa dissolver uma união, você tem que estar em união estável. Então são duas coisas completamente diferentes. Eu fico pensando aqui, o que vale, assim...
né? Se eu fosse um jovem rapaz latino-americano, né? Com ou sem dinheiro? Sem dinheiro na mão, o que eu escolheria, sabe? Eu fico aqui pensando. Eu acho que ficar solteiro mesmo. É melhor, união estável. A união estável não é solteiro. Não é solteiro. Pronto, união estável, você tem vários requisitos. Um deles é coabitação, e hoje em dia nem mais precisa tanto. No mínimo de 3 anos, com reconhecimento social, com reconhecimento da sociedade. Não é aquela coisa de, né, visitas. Não é namoro. Nem visitar a casa esporadicamente. É uma união mesmo. Entendi. Você comprova através, de repente, de uma conta conjunta. Aí dá até direito à pensão, né? Sim, claro. Pensão não só para companheiros, como também para os filhos que são oriundos dessa união ou também do casamento. Então, para deixar muito claro, casamento é uma coisa, união estável é outra. São leis federais completamente diferentes. Agora, para dissolver isso aí, né? Vamos dizer isso aí, para terminar, o que dá menos complicação? Se a união estável e o divórcio for amigável, demora mais ou menos uns 6 meses. Amigavelmente. Se for litigioso, de 6 meses, 1 ano e meio, dependendo da complexidade, da quantidade de bens que tem partilhar, se tem filhos, se não tem filhos. Que aí já vai analisar a pensão, né? Pensão, guarda, visitação, tudo junto de uma ação só, desde que ela seja amigável. E o procedimento para dar entrada no divórcio tem que procurar um advogado, né? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Não existe ação judicial sem advogado. A única pessoa que pode estar na justiça sem advogado é o próprio advogado. Sim, só que ele pode fazer sua autodefesa. Pode, mas quando é processo de divórcio dele próprio, recomenda-se que ele contrate um companheiro de trabalho, para que ele não possa jogar naquela petição a emoção, a raiva, a tensão do momento do divórcio. Senão ele pode atrapalhar a técnica, né, da construção. Olha lá, dá para se divorciar no cartório quando você tem pouco tempo de casamento? Dá para se divorciar do cartório, mas não tem nada a ver com o tempo de casamento. Existe uma lei que faz com que você possa divorciar desde que seja amigável. Se for litigioso, você não pode fazer no cartório. Se você tiver filhos menores, primeiro você faz a guarda, pensão e visitação na justiça e junta a declaração no cartório, tá? Então você pode se divorciar no cartório. Presença obrigatória do advogado também, tá? Olha aí, a importância do advogado, mesmo né? na parte administrativa, do divórcio administrativo, o advogado tem que estar presente. Mas isso não tem nada a ver com o tempo de casamento, não. Você pode casar hoje, uma semana depois, você já pode entrar com o divórcio se quiser. Essa partilha de bens, ela funciona geralmente como um acordo, né? Não, a maioria das vezes é muita briga. É briga. A maioria das vezes é briga. E aí vale o quê? A questão do Primeiro você advogado... faz uma proposta... Não, advogado não. Você faz uma proposta do seu cliente apresentando quantos bens ele quer fazer o acordo. Eu fico com carro tal, Sim. Ela fica com carro tal, a casa tal é com fulano, a casa tal é com Beltrano. Se ela aceitar ou ele aceitar a proposta de acordo, aquilo ali vira amigável. Se não... E lá na frente não tiver jeito nenhum, o juiz coloca tudo para ser vendido e os valores são partilhados em partes iguais, tirando ali as dívidas, né? Porque às vezes você vai ficar com um apartamento, mas tá cheio de IPTU atrasado. Entendi, carro, às vezes você vai ficar com um carro, tá cheio de PVA atrasado. Todas essas questões precisam ser discutidas. Quer dizer, e aí quanto mais, vamos dizer assim, polêmica, né, surgir nessa dissolução, né, mais tempo vai levar, lógico. Sim, né? Quanto mais confusão, mais demora na justiça. Quanto mais confusão. A Defensoria Pública faz... A Defensoria Pública faz todos os processos judiciais desde que você reconheça por escrito que você é declarado pobre. Tá? Senão você não é atendido. Existe um artigo no Código de Processo Civil, o artigo 98, que diz que as pessoas que não têm condições econômicas de arcar nem com as custas do processo e nem com o advogado podem se valer da Defensoria Pública desde que comprovem que realmente não têm condições econômicas. Tem que comprovar. Senão vai ter que pagar. Não adianta caoseiro, não, né? Não. Dizer que trabalha e não trabalha. Tem que comprovar tudo, senão vai ter que pagar as custas, que é separado do advogado, né? São coisas diferentes. Agora vamos falar um pouquinho ali sobre guarda, né? Separou, divorciou, com quem? Como é que fica essa questão da guarda? A guarda sempre será dos dois. Não tem mais. Mãe. Engraçado. Só existe uma coisa chamada guarda física. É quem fica morando com a criança.
Só que, por exemplo, se eu moro com um filho menor e quero ir pra Disney com ele, mesmo eu estando divorciado da minha esposa, ela tem que autorizar. Sim. Guarda é dos dois, de direito. Guarda física é quem mora com a criança. Somente isso. A guarda física. Eu fazendo pergunta, gente, não são idiotas, não. São perguntas que eu acho que você também faria, porque a gente não é advogado, né? A gente está perguntando a um advogado. Essa guarda, preferencialmente, tem algo que diz que preferencialmente fica com a mãe? Não, isso aí é uma questão histórica, né? Histórica, né? Nada a ver. Tem muitas mulheres que trabalham mais do que os homens, né? E tem muito homem hoje antigamente não que era tem assim, a guarda das crianças e a mãe que paga pensão. Tem vários, né? Essa questão de pagar pensão já mudou muito. Porque hoje às vezes ela que tem um salário fixo, aquela coisa toda. Não mora com a criança por alguma questão, né? Então... Aí, quer dizer, aí tem o físico fica com a criança mais tempo. Não, a guarda física é onde a criança mora. Mora. Não é quer dizer de questão de tempo. Ou tem a visitação livre, tem a visita fica um tempo com a criança. Aí vai organizar de acordo com a justiça. Isso aí fica até 18 anos, né, doutor? Visitação livre e até 18 anos. Mas a partir de 12, 13 anos, as crianças já estão indo para casa do pai, indo para casa da mãe. É tudo tranquilo. Tá no papel, mas a flexibilidade é muito maior. Já expõe a sua vontade melhor, exatamente. Porque já sai sozinho. A coisa já relaxa um pouco mais. Menor, você não vai deixar uma criança de 4 anos pegar um carro sozinho, um Uber, uma coisa O problema é que a criança de 4 anos, 3 anos, 2 anos, depende também se está mamando, né? Então tem toda uma complexidade. Mas a guarda, ela é sempre física para aquela pessoa que mora com a criança. E a guarda de visitação é aquele que vai lá visitar, ajuda na pensão alimentícia, né? Entendi. Essa pensão alimentícia inclui o quê? Não, geralmente uma pensão alimentícia é 20% para cada filho. 20% em cima dos rendimentos líquidos de quem vai pagar. Então, abate INSS, abate imposto de renda, o que sobrar, tira 20%, que é depositado geralmente em conta bancária, né? Ou, se for servidor público, geralmente vem descontado em folha, 13º, férias, até salário, 13º. tudo. Sempre 20% de todas as receitas, né? Que sejam que tem um contra-cheque, um servidor público. Já vai vir ali embaixo descontado. Aí já tem que declarar no imposto de renda, tá? Que ele está fazendo essa doação. Não é doação. Ele está pagando uma obrigação legal. Tá pagando uma obrigação. Obrigação, né? Judicial. Não podemos dizer que é imposto, porque não é imposto. Não, é uma obrigação judicial e tem que declarar imposto de renda. Quem recebe, declara, e quem paga, declara também. Porque faz parte da sua receita. Faz parte da sua receita. E, logicamente, o filho... vamos aí, entrou no imposto de renda. O filho vai ser dependente de quem? De quem recebe a pensão. De quem recebe a pensão, que vai declarar o valor. Por exemplo, a mãe, e vai ter maior de idade, ela faz a declaração de fulano de tal menor, valores ali, aí o contador faz toda a conta direitinho. E vai abater daquele percentual, acho que esse ano foi R$2.000 e poucos para cada dependente. Eu sei porque eu tenho duas. Né? Então. Sou herdeira da parte da minha mãe falecida. Meu pai tem direito de alguma coisa? Então, vamos lá. Deixa eu entender essa pergunta. Herança e doação, elas não se comunicam. O que eu quero dizer com isso? Tudo que eu recebo da minha mãe, se eu me divorciar, essa coisa não vai para minha esposa, porque a herança vem de cá. Não houve esforço. Doação também não. O que acontece, esse exemplo que eu vou dar, eu dou na sala de aula, é muito fácil de entender. Digamos que eu, solteiro, não solteiro não, casado mesmo, recebi um terreno lá no Flamboyant, terreno baldio, não tem nada. Esse terreno tem um valor venal dele na prefeitura de R$100 mil. É meu, herança. Durante o meu casamento, eu pego aquele terreno e construo uma casa. Então, ele passa a ter área construída. Então, o valor venal dele saiu de 100, foi para 200. Se eu me divorciar, 50 mil é da minha mulher, das benfeitorias. Sim. O que acontece é que muita gente não tem esse dinheiro para dar e acaba vendendo o bem inteiro. Então, na rua, as pessoas falam assim, o meu advogado falou que a herança não se comunica, tive que vender. Vendeu porque você não tinha condições de pagar a parte da benfeitoria. O terreno valia 100, passou a valer 200. Qual é a parte divisível? Os 100 novos. 50 para cada um. Então, a herança não se comunica, a não ser que você altere aquele bem que você recebeu. Entendi. O que vem dos seus pais não é compartilhado. É só você olhar pro lado de cá. Veio sem esforço de quem está casado com você.
fazer. Veio sem esforço de quem está casado. Agora, você pegou esse microfone, melhorou, aumentou. Princípio do esforço comum. Ela pode dar R$1 e você 100 mil, é meio a meio. Sim, e isso um dia após casado. Qualquer alteração que você faça no bem fechou uma escritura um dia após casado. Depois, não, agora. Casou, uma semana comprou um apartamento. Não tem prazo. Já era. O que eu oriento muito, já tive um caso assim, um rapaz era solteiro, ele comprou um apartamento em 24 prestações, já tinha pago 11 enquanto solteiro. E as outras, ele casou e as outras, obviamente, iam ser pagas dentro do casamento, certo? E aí eu orientei a ele o seguinte, faz um pacto antinupcial. O que é isso? Chama a sua noiva e explica a ela, eu tenho um apartamento que vai terminar de ser pago dentro do casamento. Se a gente vier a divorciar, você vai abrir mão dessa parte. Ela tem que abrir antes, porque senão ela tem direito a 50% de todas as outras prestações que ele já pagou. Não, que irão vencer dentro do casamento. Acho que estão solteiras, não. Vamos arredondar. 12 antes e 12 depois. 24 meses. Pagou 12 solteiro? Só dele. Pagou 12 casado? 6 é dela. Ah, tá. Entendi. Agora, esses dias eu estava no cartório para tirar uma cópia reconhecida, né, em cartório. Aí eu vi uma coisa interessante, nunca tinha visto isso. Mas, assim, o senhor vai poder falar melhor pra gente. Fazemos aqui contrato de namoro. Sim. Gente, eu nunca vi isso. Nunca tinha visto isso. Então, olha só. Fiquei assim, ele não tem muita... sem jeito de perguntar. Ele não tem praticamente força jurídica nenhuma. Serve pra quê? Não, o contrato de namoro, ele serve justamente para separar aquele fio de cabelo, que é o namoro e a união estável. Né? Isso tem acontecido muito na Europa, em outros lugares. Não vem dizer que nós estamos casados, não moramos juntos, não, porque é só um namoro. Não, mas aí que tá. Se você mora junto e tem habitualidade, sociabilidade, você é união estável, você não é namoro. Namoro é justamente para as grandes fortunas, homens muito idosos que começam a namorar meninas muito novas, ou vice-versa, e há uma fortuna muito grande. Então, em alguns países, legislações estrangeiras, eles admitem. Mas aqui não tem força jurídica, não. Não tem força jurídica, não. Até porque quem não está em união estável e não está casado, não tem direito a nada. É mais um serviço do cartório. É a mesma coisa do amante e da amante, não tem direito a nada. Entendi. Amante, aquela música, né? Amante não tem... Daquela que faleceu, né? Tinha uma história dessa. Mas amante, nem amante, nem o amante, nem a amante tem direito a nada. Mas você sabe que não tinha esse termo, assim, eu nunca vi amante? Em cartório. Não, amante não. O contrato de namoro, eu falei, gente, o que é isso? Eu fiquei pensando, aliança de namoro, eu já vi. Não, né? Isso tudo bem, compromisso e tal. Agora, contrato de namoro, ele tem sido feito, mas em termos de força legal, é praticamente nulo. Voltando à pensão, até que ano? Que 18 anos? Então, a pensão pelo menos até 18. Mas se a pessoa que recebe a pensão comprovar que ela faz algum curso de graduação em que a matriz curricular preencha todo o seu dia de trabalho, essa pensão pode se estender até 24 anos. Mas ela tem que comprovar isso. Eu achei que fosse 21. Não, olha 24. Aí, 24. Porque, tipo assim, eu estudo... A maior de idade eu sou maior de idade, anos. Mas eu não trabalho, né? Então, não trabalho porque você está estudando. Porque eu estou estudando o dia todo. Senão é mais complicado manter a pensão. Pensão não pode ser bengala na vida de ninguém. Ela é apenas um estado, né? Financeiro até um determinado momento. Como não deveria ser os programas sociais, né? Sim, Vale Gás, Bolsa Família, deveria ser algo provisório. Exatamente. Em 6 meses você tem que fazer um esforço de tentar arrumar um emprego. Eu sei que não é fácil, né? Mas é por aí mesmo. E a pensão ela se extingue. Mas você tem que entrar com um processo pedido a extinção. Não é o fato, por exemplo, eu trabalho na Cândido Mendes e pago pensão descontada em folha. Meu filho fizer 18 anos, a Cândido não para de descontar automaticamente. Eu tenho que entrar com uma ação judicial, informar, para entrar outro ofício na Cândido pedindo para parar. E aí, logicamente, tem que contratar um advogado. Tudo é com advogado. Não existe nada sem advogado. Nossa, olha aí. Olha, vamos lá. A Luana pergunta ali. Boa noite, Nani. Olha lá, a Luciene é a Nani. Sabe quem é a Nani? Irmã de Tato. Ah, sim. Um grande abraço para ela. Não tem como saber, né? Olha lá, gente finíssima. Mas aí, quem não... Olha só, volta ali um pouquinho que a Luana falou da questão de bens ali. Bens. Quem não decide é o juiz. A questão de... Não, desce, faz favor.
A quem não decide é o juiz a questão da pensão. O advogado propõe um valor, mas o magistrado quem decide, certo? Não há um valor fixo. Não, você pede geralmente 20% para cada filho. E tem uma referência, Dentro dos 20%, você vai reunir os gastos fixos com o menor, os gastos fixos de quem tem a guarda da criança e qual é o valor aproximado que o réu, pai ou mãe, tem. Aí você analisa isso, o juiz. É a necessidade de quem pede, a possibilidade de quem paga e a proporcionalidade do valor. Aí o juiz vai analisar. Se você não produzir nada, pensão pequena. Se você produzir o valor, os gastos corretos, a pensão tende a ser maior. Ali, eu recebi pensão até casar, ela fala. Coloquei meu pai na justiça porque ele casou, eu tinha 20 anos e fazia faculdade. Então, é o caso que eu estou falando. É que teria até 24, comprovando necessidade que ela estudava e não trabalhava. Juntando os documentos, tudo direitinho. Não é fácil não, hein? Não. Direito de família. A vara de família funcionava ali nos fundos do antigo fórum, né? Onde hoje é a Câmara de Vereadores. Não tem mais aquele prédio, não, né? Ali já saiu dali tem uns 15 anos. Meu Deus Tá do no céu. Fórum Novo, na Beira Rio. E ali é o que agora? Não ali tem nada a ver. Era o núcleo da Cândido Mendes. E agora aquele prédio branco? É aquele sistema de ambulâncias do governo federal. O SAMU? O SAMU. O SAMU. Agora é o SAMU. Olha aí, SAMU é ali e agora é tudo no fórum. A vara da família. São tudo. 3 varas de família. O processo pode cair para a primeira, para a segunda, para a terceira vara de família. Olha só, um termo que você já deve ter ouvido falar. Curatela. O que é uma curatela? Quando que se usa esse termo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o fato da pessoa ser idosa não quer dizer que a pessoa seja incapaz. Meu avô, até 92 anos, era apto, fazia conta, viajava, pagava tudo ele mesmo no banco. Então, não vamos confundir a alta idade com interdição. A alta idade com incapacidade, não tem nada a ver. Entendi. Também não vão confundir a pessoa porca e suja. Vou dizer por quê. Eu recebi um processo em que a filha, né, queria interditar o pai porque ela chegava na casa, comida no chão, não lavava banheiro, vaso sujo. Aí ela, vamos entrar. Eu falei assim, mas qual o problema mental que ele tem? Não, mental nenhum, ele é porco. Então, não tem interdição. Entendeu? Então, é bom não complicar. A pessoa, às vezes, gosta daquele ambiente. É sujo mesmo, não gosta, mas não tem nada a ver com problema mental. Gosta de embolar a roupa. O que faz a pessoa ser interditada é se ele se enquadra em alguma das enfermidades constantes no cadastro de doenças. É o caso. Então, você não vai criar uma doença. A doença tem que estar lá. Eu tenho uma pessoa na família, sim, né? Ela é interditada, ela acaba recebendo a pensão do meu avô, que era minha tia, né? Que era fiscal de rendas, né? E aí você imagina o que já rendeu de confusão, né? Na família, né? Mas aí a curatela a pessoa... A curatela é o resultado do processo de interdição. Se o juiz entender que aquela pessoa não está bem... Agora, a interdição ela pode ser definitiva ou pode ser provisória. A pessoa, às vezes, sofreu um acidente de carro, ele é dono de uma empresa e ficou em coma 6 meses. Quem vai administrar a empresa? Quem vai pagar os funcionários? Uma curatela... O curador provisório. O curador ele voltou ao normal, a curatela acaba e a pessoa volta ao normal. É quem recebe os direitos de administrar as rendas, administrar as rendas, pagar as dívidas, se tiver criança pequena, manter as crianças. A curatela é algo muito sério e você tem que prestar conta de 3 em 3 meses à justiça do que como é que você está gastando aquele dinheiro. Isso aí que deu ruim, entendeu? Toda a família, né? Então, a interdição não tem nada a ver com idade avançada e não tem nada a ver com maus hábitos. Você tem que cadastro internacional de doenças. Tá lá a doença. Foi. A minha tia passou por isso. Então, teve que ter uma consulta uma demência, com um médico especializado. Avançada. Tem perícia, tem uma perícia para poder fazer isso. E não era idade, jamais. Ela tinha em torno de 50 anos, não era. Tem que tomar muito cuidado com o curatela, porque às vezes você entra com a curatela e perde, a pessoa entra com dano moral contra você, né? Sim, você criou Não, você está tentando deixar alguém inapto de tudo da vida dela, quando na verdade ela está apta a fazer as coisas. Essa história de 70 anos eu não posso vender, não tem nada a ver isso. Agora isso está caindo por terra, porque justamente pelo tempo de vida, né? Que se estendeu. Né? Porque... Tempo de vida com razão, com sanidade mental, né? Hoje... Senão você vira um pródigo, né? Como está na Bíblia, o filho pródigo, aquele que sai vendendo tudo. Esse prodigalidade também é passivo de interdição. Sim, mas não é o caso, por exemplo. Vamos dar um exemplo, né? A minha mãe tem 84 anos, está assistindo o nosso programa aí, e é de sanidade mental
normal, tranquila. Então ela pode casar, ela pode transacionar vender, o dinheiro dela, comprar, desde que ela separe a cota parte dos filhos, né, da herança, tudo direitinho, ela pode fazer, não tem problema não. Antigamente que tinha esse limite. O problema né? é o financiamento, que às vezes a pessoa está com 84 anos, o banco acha que a pessoa não vai ter tempo hábil para o pagamento. Que o banco nem faz empréstimo. Pode fazer de 3, de 2, de 1. Não vai fazer... Já impedir também um empréstimo de 20 anos para uma pessoa de 84. Impedir um financiamento também é outra coisa complexa, mas isso é outra história. Isso aí já vai entrar em outra parte, já vai entrar até naquela questão do consumidor, né? Sim. Vai misturar. Vamos lá. A curatela, já falei. O direito dos avós em relação aos netos. Visita, guarda, tem alguma regra para isso? O nome disso é visita avoenga. Nossa, né? Olha aí, visita avoenga. Inclusive, tem muitos avós que entram na justiça com regulamentação de visita para ver os netos. É perfeitamente legal, o juiz dá, não há problema nenhum. A visitação de avós com relação aos netos é obrigatória. Qual o nome mesmo daquele termo que, meu Deus, o pai cria, um exemplo, né? Tem pai socioafetivo. Não, o pai cria tumulto falando mal da mãe. É uma alienação, né? Alienação parental. Não é parental porque não é referente à criança, mas não deixa de ser uma manipulação. Sim, mas quando é de pai e mãe, é uma alienação parental. Então, inclusive, hoje nós temos, eu tenho já cliente que na certidão de nascimento tem nome de 2 pais. O pai biológico e o pai socioafetivo. O sócio-afetivo é quem adotou? Não, sócio-afetivo é aquele que convive com a criança em outro relacionamento. Por exemplo, você... Tem hora que a minha cabeça parece que dá um Meu pai é o China, que Deus o tem, sim, certo? Sei. Mas digamos que minha mãe se separou dele e tem outro relacionamento com você. E eu pequeno fui morar com você e ela. Você também aí faz uma nova certidão de nascimento. Com o nome dos dois. Então você que nunca botou ele no mundo como biológico pode pagar pensão também. Participação socioafetiva. Então, nós temos hoje pais biológicos e pais socioafetivos. E pode ter os nomes dos 2 pais e 2 mães. Pode. Olha aí, pessoal. Quem sabia disso aí? O pessoal de casa. Alguém sabia disso? Pai biológico e pai socioafetivo. Mãe biológica e mãe socioafetiva. Na mesma certidão de nascimento. Aí faz uma nova, lógico, porque quando casou não tinha, né? Quando nasceu, geralmente não existia nessa parte. E se você não fizer, mesmo assim, você pode comprovar a paternidade socioafetiva com provas, com testemunhas, com convívio. Entendeu? Bom, aí pode ser o pai biológico pode estar falecido, né? Isso. E aí você tem um novo pai. Né? Exatamente. Vamos dizer que não é um novo pai, mais um pai. E agora eu vou dar um alerta para essa galera nova, que às vezes conhece uma menina muito bonitinha, né? E essa menina bonitinha tem um filhinho de 2 anos. Aí ele, muito animado, vê que a criança ainda não tem pai registrado, né? Vai lá e registra no nome dele. Passa uns 5, 6 meses, a mulher não quer mais ficar com ele. Ele quer ir lá no cartório e tirar a criança do nome, né? E aí? Não consegue mais. Todo registro automático e voluntário, ele é irrevogável, a não ser que você prove que você está sendo ameaçado de morte, alguma ameaça. Agora, a voluntariedade sua de ir lá faz com que esse procedimento seja irrevogável em respeito à criança. Sumiu, dançou. Olha só, pessoal. Pense primeiro, né? Fica mais um tempinho, né? Vê se avalia. Preservativo, né? R$3, né? Tá R$3. Mais barato que a pensão alimentícia. Quantas coisas um preservativo tá mais barato que a pensão alimentícia. De confusão, de briga, né? De tribunal. Pois é. Uma coisinha tão, assim, simbólica, né? Olha lá. Meu pai... Luana, você tem história. Quer dizer, se não for sua de verdade, lógico que às vezes não é tudo sua, né? De uma amiga, aquela coisa. Então, vamos lá. Meu pai aposentou quando minha mãe era viva. Ele tem seguro de vida por conta da PM. Minha madrasta terá direito caso meu pai falecer? Já deu um nó. Aí depois vem as pessoas dizer que inglês é difícil. Não é difícil, gente. Difícil é isso aí. Olha lá. Olha a confusão. Ele troca de carro a cada 2 anos. O seguro de vida, Luana, ele é personalíssimo, tá? Do carro. Só vai receber o seguro de vida quem constar no nome do seguro, tá? Então, o seguro está direcionado ao nome de alguém. Quem está com o nome vai receber, independente se tem madrasta, se não tem madrasta. Não divide, no caso. O seguro é personalíssimo, é no nome da pessoa. Ele troca de carro a cada 2 anos. Eu e meu irmão temos parte do carro?
se ele tiver casado, a metade do carro é da sua mãe ou de quem está morando com ele em união estável. E a outra metade dele. A outra metade dele. Ele tem 50... toda pessoa que tem... Ele não é o pai dela, né, no caso, né? Senão... Não dá pra entender se é o pai. Olha lá. Misericórdia, a Marília fala. Está difícil se relacionar hoje em dia. Tá. Se juntar, casou. Se não juntar... Se juntar, tem união estável. Tem união estável. Se não quiser casar, também... Entre aspas, casado está, né? Se tiver muito tempo junto, 3 anos, comprovar com amigos. É dela mesmo, da Luana. Minha vida tem história. Pode ser. A Úrsula fala, melhor ficar solteiro. Sim, melhor ficar solteiro. Quando tiver filhos, olha as prateleiras, o que é mais barato, o leite Nan ou os preservativos. Pois é, exatamente. O leite Nan ainda bota umas fraldas também, porque não tem nem mais, acho que não vende mais fralda de pano, né? Não tem. Não, agora é só descartável. Só descartável. Não tem. Minha mãe ainda lavava. Nós fomos criados com fralda de pano. Tinha 10, 15, lavava, secava. Ninguém morria. E não tinha doença, não dava alergia, porque não podia dar alergia, só tinha aquela. Como é que ia dar alergia? Exato. Agora, a descartável tem marca que dá alergia. Mas vamos lá. E lembrar também que hoje nós temos... por que é direito familiar e não é mais direito de família? Porque antigamente o direito de família era só a família composta por casais heterossexuais, mais filhos. Homem, mulher, filho. Esse era o direito de família. Família. Como agora nós temos centenas de composições familiares, como a parceria homoafetiva, que tem os mesmos direitos do que o hétero, famílias recompostas, trisal, tem uma série de famílias que estão surgindo, então nós precisamos falar de direito das famílias e não mais direito de família. Direito de família é uma nomenclatura defasada, demodê, fora do contexto doutrinário. O senhor me corrigiu quando eu falei que o tema do programa era direito de família. Não é. Não. Direito das famílias. Das famílias. Porque aí você abre, né? Abre o leque para todos os tipos de família. Por exemplo, a paternidade socioafetiva com uma mulher e filho socioafetivo é um tipo de família. A parceria homoafetiva sem filhos é uma parceria. A parceria homoafetiva com filho adotivo é outra família. Então, quando você fala de família, fica realmente aquela coisa tradicional. Pai, mãe e filho. Pais héteros e mãe e filho. Hoje em dia as escolas não estão nem comemorando tanto assim, né? O dia da família tudo bem, mas o dia do pai e da mãe tá dando até uma segurada. Mas eu acho que é muito mais pelos pais e mães falecidos, né? Do que... né? Sei lá, porque ainda virou um tema assim, nessa variedade toda de pai e mãe, né? Porque você pode ter um casal... Tem pai, né? Pois não vamos nem entrar nisso aí porque a gente não vai conseguir. Meu Deus, será que vou ser deserdada? A Luana, que é criada por um... Foi criada por um pai, né? Ela é adotiva, pelo que eu entendi. A família da minha mãe que não quer me dar a parte porque sou adotada. Olha só, eticamente eu não posso discutir assunto verdadeiro. Você devia trocar os nomes. Mas deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, um pai pode deserdar o filho, tá? Mas depende do caso. Tentativa de homicídio, prejuízo financeiro numa empresa. Não é simples, não gosto do meu filho e vou deserdar. Não pode. Mas a deserdação, ela existe. Está prevista na lei, tá? Mas são casos específicos. Susana von Richthofen, que mandou matar o pai e a mãe. Sim. Perdeu tudo, mas o filho menor deles não perdeu. Teve direito. Teve direito. Então, existe a possibilidade de perder? Existe. Mas tem casos específicos que a lei diz. Não é qualquer coisa que vai fazer isso acontecer. Vamos partir agora para um tema. Adoção. Por que, doutor? Isso não pode ser uma opinião pessoal ou até a parte mesmo jurídica. Por que nesse país, eu não sei nos outros, né? Mas aqui é tão difícil adotar uma criança? Não é difícil. Não é difícil? Não, porque quem mais adota são as pessoas pobres. As pessoas ricas não adotam praticamente. O pobre que sempre divide o seu feijão. Exatamente. É lógico que existe arroz. todo um procedimento para se adotar. A criança que possa estar disponível, né? Tem vários orfanatos, aí tem toda uma estrutura para saber se aquela criança está apta a ir a um processo de adoção. Tem aquele tempo de convivência inicial para ver se a criança vai se adaptar. Então tem uma guarda provisória, assistente social, psicólogo, terapeuta, Ministério
público, visitas à casa antes do processo e depois do processo, exame de sanidade mental, exame de nada consta civil e criminal. Então é um processo longo, Aí, porque que você que está o pessoal- entregando uma criança para outra família. Então não pode ser uma coisa assim, né? Aí o pessoal tá preferindo bebê reborn, né? Bebê reborn, mas para Por quem, quê? quem brincou a vida inteira com coisa reborn, nada mais do que nascer um filho reborn, né? Reborn, né? Porque aí fica O naquela coisa... brinquedo era reborn. Pois é, aí agora você vê, dá menos trabalho, né? Mas isso é uma alucinação. Alucinação, né? coisa de maluco, gente, não é normal. Inclusive, Isso é uma carência emocional muito agora, grande, né? eu antes de vir pra cá, eu tava assistindo na televisão, na Prefeitura do Rio, um vereador, parece que foi aprovado na Câmara de Vereadores o dia da mãe da cegonha reborn. Pois é, né? cara. E pior que é aprovado, né? Mas aí parece que o prefeito vetou. Vetou essa alucinação aí. Não foi à frente, não. Esse vereador tinha que ser multado, né? Pra não ficar tão feio, ele disse que, na verdade, ele estava querendo homenagear as artesãs que fazem as bonecas. Tem a desculpa pra tudo, né? Mas aí você imagina uma mãe de um bebê reborn pedindo licença maternidade, uma confusão danada. É algo assim que a gente nunca pensou em viver, né? Parece que depois da pandemia as coisas realmente não voltaram à sua normalidade ainda. Ou as coisas eram assim e as pessoas começaram a se revelar um pouco mais, faz né? sentido. Também faz sentido. Eu acho que... Estão encorajados por outras pessoas malucas da cabeça, né? Um negócio muito complicado. Porque a gente vê que a pandemia parece que coincidiu com uma espécie de corte. Um divisor de águas, Um divisor de águas. Antes, talvez seja isso aí que o senhor falou, né? As pessoas eram assim, mas elas não tinham uma... Elas precisavam de representações iguais a elas. Elas precisavam ter, de repente, um mito, uma pessoa que pudesse ser alvo de idolatria, entre aspas, e aí dali elas poderiam, né? Ter eco, ter voz. Ter voz. E aí começou aquela onda de preconceito, racismo. Isso já existe a vida inteira, né? Aquela coisa da não tome vacina, porque se tomar vacina você vai virar jacaré. Falar nisso, você viu né? a quantidade de pessoas internadas, todas elas não vacinadas. Não vacinadas. O índice em Campos parece que estava em 30%. Eu fui lá tão rapidinho, tomei Agora até um você café vê. com bolo. E eu tentei... Você foi onde? No centro de saúde, né? Centro de saúde. Eu vou ter que tentar lá, porque no posto de saúde aqui da onde eu moro... Dizem alguns lugares que não Acabou, tem. Mas lá tem. E é bonzinho no final do dia, assim, que pouco, tem quase Não ninguém. tem fila não, né? Também até um cafezinho com bolo lá. Olha lá. E não gripou depois, né? Tem aquela história. A pessoa já estava gripada, no início de gripe, aí toma vacina e acha aí no que é outro da dia, gripe, que não tem nada a ver ela com já a estava vacina já da com gripe. vírus, né? Não tem nada a ver com a vacina Aí da no gripe. outro dia acontece dela ter amanhecer com febre. Aí pronto, a vacina não presta. Deixa eu até fugindo rapidinho, mas seu programa também é de utilidade pública, né? Sim. O governo federal lançou agora a Carteira Nacional de Habilitação Social. Eu comecei a ver o vídeo. Hoje, Rapidinho. É importante. habilitação. Os Detrans agora vão se adaptar. Você tem que estar inscrito num CAD único. Né? Tem que ter pelo menos 2 anos residindo no respectivo estado e ganhar até 3 salários mínimos e ser maior de idade, né? E aí você não paga a carteira. Elas vão ser sorteadas dentro do sistema CAD único. Só que cada Detran vai organizar a forma como isso vai ser feito. Uma carteira está custando quanto, José? 3 mil. 1.500. Eu pensei que fosse uns 1.500. Não, tirando tudo, mais As prova, taxas, dá 3 contos. Aí, ó. 2.500 a 3.000 uma carteira de motorista. Aí você perde um emprego às vezes. E às vezes é pré-requisito para conseguir um emprego. E o pagamento é mediante as multas que serão aplicadas de trânsito. Que vai custear, de algum lugar tem que sair, né? Sim. Da onde que vai sair? Sim. Alguma coisa não vai sair de graça, né? Então as multas de trânsito serão direcionadas para o pagamento das carteiras que serão sorteadas. Isso é o governo federal. Governo federal. Saiu hoje isso? Não... Saiu sexta passada, mas eu publiquei hoje. Fiz um vídeo e tal. Não tem quase, não estão dando muito alarde isso, não. Quer dizer, Em Campos não se dá muita alarde, nada alarde... que seja do governo federal, né? Tem essa tristeza. E você vê que é uma coisa, assim, de benefício para o trabalhador e para aquele que não está trabalhando. E amanhã eu tô falando sobre a obrigatoriedade de uma lei estadual agora em que os síndicos terão que informar todos os casos de agressão contra a mulher dentro dos condomínios. Lei federal. Estadual. Lei Estadual. de Janeiro. Amanhã eu vou trazer. Já passou pela Leste, o nosso amigo lá, e já foi aprovada. Qualquer briga que tiver de casal... Você tendo ciência, você tem que reportar por escrito, sob pena de multa. Mas amanhã eu vou explicar direitinho, não é o tema de hoje. Você sabe que faz sentido isso, né? Eu sou da Secretaria Estadual de Educação, né? E aí a parte da corregedoria estava me explicando. Se eu sei de um delito de um servidor,
eu preciso informar a secretaria. Você sabia disso? Sim, sim. Eu não tinha essa coisa. Você como funciona, sob pena de prevaricação, né? Você sabe, eu não sabia disso. Por exemplo, é óbvio que você tem que ter... servidor foi preso. Só que você tem que distinguir boato... Eu sabia que ele estava preso, então eu tive que informar, né? Olha internamente, né? Nada de divulgação de nada. Eu tive que informar, porque era meu papel. Eu não circular sabia. Interna. Eu não sabia disso. Não, e passar para os órgãos de controle lá em cima. Porque as nomeações hoje, elas envolvem todas as questões também de processo. Você tem um processo em andamento, dificilmente a sua nomeação no governo do estado vai sair. Porque tem a Casa Civil tem um setor justamente para acompanhar que acompanha e analisa. Não é fácil não, olha lá. Sou muito grato aos meus pais por me adotar. Me pegaram no hospital. Há 40 anos era mais fácil. 40 anos pegava no hospital. Agora não pode mais, né? Não, pegar assim não, né? Não, Tem que fazer o processo de adoção. Viu? Mas 40 anos podia, José. Podia. Descobriu aos 38 anos a adoção. Quer dizer, ela tem 40 anos. 2 anos atrás, né, que ela descobriu a adoção. Essas festas de pai e mãe são sempre angustiantes para as crianças. Deviam substituir os momentos de famílias de todos os tipos de família. Ela está falando da festa na escola. Nani é especialista, pedagoga, especialista. É complicado, sim. Com certeza é complicado. Olha lá, a Marília sempre fala isso, né, Marília? O mundo acabou e nós ficamos para trás. A gente sobrou, né? No posto do TUF tem vacina. Tinha, amiga. Tinha, não tem? Tinha. Eu entrei em contato com a moça muito gentil, até muito educada, a diretora do posto, e ela até falou comigo. Eu não pude ir naquele dia D, né? Aquele dia D, quer dizer, até pude. Eu cheguei lá 2h15. Eu não sabia que o dia era até 14 horas em Campos, né? Cada município teve o seu dia, né? O dia aqui acabou às 14, eu cheguei às 14. E a vacina da gripe, ela tem uma observação importante. A pessoa acha que toma vacina da gripe, que é todo ano, apenas por causa daquele momento. Quando você estiver lá na sua faixa de idade bem avançada, é uma espécie de proteção pulmonar. Né? Você pode até ter alguma coisa, mas a chance daquilo ali se propagar para algo muito grave é menor, porque você já criou uma proteção pulmonar grande. Muitos idosos falecem dessa parte do pulmonar, infecção pulmonar. É uma tendência, né? Do efizema, né? Vamos parar de fumar para quem está fumando também. Né? Olha aí, pessoal. Não, ali acho que é o pessoal ali que está ali batendo papo, acho que ninguém fuma, não, né? Graças a Deus. Isabel saiu até do olha lá, né, Isabel? Isabel é chegar na cervejinha. Descem mais pra gente. Maurício Batista. Opa, tudo bem, meu amigo? A vacina não gripa ninguém e salva vidas. Isso aí. Muito bem. E a gente vai chegando ao final de um rápido, né? Passa, olha aí. Daqui a pouco a mão abre ali, mas a gente já vai fazer o sorteio, porque hoje tem programas 8, né? Depois de mim tem um programa novo que vai estar estreando hoje. Então a gente fica mais limitado aí no espaço, não dá para dar aquela esticadinha, né? Mas vamos lá. Vamos ver o vencedor do kit refeição para 4 pessoas do restaurante do FAD. Já tá. Pode compartilhar. Podia ir para os entrevistados também ganhar um negócio desse, né? Não, pois é, mas aí você teria que comentar ali, doutor. E ele tricolor, fala com ele. Aí, tá vendo? FAD tricolor doente, também. Né? Você também é. Mas você não chega a ser do nível dele, não, né? Eu sou de frequentar o Maracanã uma vez por semana. É mesmo? Meu filho é um pouquinho pior que eu. Seu filho foi meu aluno. Foi. Gente muito boa. Muito simpático. Fazendo a medicina dele. É mesmo? Tá no 5º período. E ele é jogador de futebol e tudo, né? Gostei muito dele, assim. Sabe aquela pessoa simpática, agradável, ele é muito carinhoso. De bom relacionamento. Sim. Boa praça. Boa praça. A definição, né? Muita gente boa. Um abraço pra ele aí. Mas vamos lá, vamos ver os vencedores ali. Eu tenho esse pessoal assim fanático de Flamengo, né, na família. Meu cunhado, sobrinho, é de pendurar bandeira, vai ao Maracanã sempre também. Isso é bom. Vamos lá. Vamos ver, olha aí a contagem regressiva do nosso vencedor de um kit. Eu liberei, tá? Quem já ganhou pode ganhar de novo, tá bom? Josiel, você comentou hoje, não, né? Não, olha lá, Josiel. Opa! Olha ali, olha o sobrenome condenando. Mas não perde um programa. Tá bom. A minha irmã agora há pouco perguntou, cadê o link? Tá ali, gente. Vou fazer o quê? Não perde um, Josiel, até hoje. Que bom, Ela assistiu todos e vai do início ao fim. Parabéns, minha irmã ali, Verônica Tavares. Olha lá, com o netinho e o marido. Dá pra comer todo mundo. 4, a gente fala 4, mas come 5 pessoas. A vencedora da semana, Verônica, minha irmã. Tá aí, gente. Assiste todos os programas, né? Um dia ela teria que ganhar. Como é que pode um negócio desse, né? Sorteio eletrônico.
E a gente vai terminando. Doutor, as considerações finais, sabendo que esse tema pode se estender a outros momentos. A gente pode fazer umas enquetes na rua, trazer já as perguntas gravadas em vídeo. Ótimo. A questão minha é tempo, né? A questão é tempo. Porque o pessoal gosta de fazer perguntas sobre esse tema. Sempre usando aquela coisa. Quer ver uma ideia? Você pode lançar. Aqui tem o zap do programa. Perde um programa. Você cria um zap do programa. A minha irmã agora há pouco me perguntou: cadê o link? O pessoal gosta de fazer perguntas sobre esse tema. A pessoa, fulano de tal do bairro tal. A pergunta é essa. Boa, você vai separando, cria um zapzinho. A gente trabalha um tema, né? Já divulga a semana o tema da semana. Manda pro zap. Já manda pro zap e a gente lança aqui as perguntas. Aquele ali já tá até querendo separar da namorada, ele ficou nervoso. Josiel, é Daniel, né? Gabriel. Gabriel tá fingindo tranquilidade. Ele tá assim, né? Sereno. Olha lá. Mas, querido, quero agradecer muito a você, o carinho, a atenção. É a segunda vez que eu venho. Sempre será bem-vindo. É muito bom estar aqui passando informação. Você é um amigo querido. E até a próxima, se Deus quiser. E parabéns pelo programa. Obrigado. É um programa que a gente tem, assim, esse momento de educação em foco é uma coisa abrangente demais, né? Qualquer tema que a gente traz aqui tá no foco. Tá no foco, né? Não tem essa coisa específica. Não. A gente pode falar de qualquer tema que está conectado à educação. E aí a gente vai para a Marília quer outro programa. Vamos marcar, Marília. Vamos marcar. Tem que ter outro programa com ele. Tu viu? Gostou, hein? O tema é bonzinho. Não é o entrevistado, é o tema. Não. Você deu um show no Dia do Consumidor também. Eu vou fazer até uns recortes para jogar na internet. Que bom. Pessoal, olha, vamos aqui finalizar mais uma edição do nosso programa Educação em Foco. Lembrando a você, professor, está fechando o mês, né? Esse mês você já recebe da rede particular de Campos São João da Barra 5% do reajuste. Nós estamos naquele período, até o momento, vou dar aqui, nós temos 2 minutos de... 5 minutos, 4 minutos mais ou menos, eu vou explicar para vocês, e aí vocês podem replicar esse pedacinho do vídeo, o que é a cota negocial no qual estamos no período agora da educação básica para você fazer ou não a oposição ao desconto. Olha, a cota negocial, pessoal, ela existe no acordo coletivo do sindicato de contribuição de 3%, uma única vez, é um único desconto no contra-cheque do próximo mês, não é desse mês, vai ser do mês do pagamento de julho. Então, esse mês não tem desconto para o sindicato. No outro mês, quem não for até o dia 14 de julho ao sindicato no Shopping Turf, terá um desconto de 3% uma única vez para manutenção da existência do sindicato. Então, não há mais imposto sindical, aquele imposto obrigatório já não existe. Então, quando se fecha um acordo, é pago, né, como uma espécie de gratificação a quem fechou o acordo, que no caso foi o sindicato, 3%. Se você não quiser, se você for contrário a esse desconto, você dá uma chegadinha no sindicato dos professores, ali no Shopping Turf, e assina um documento dizendo: sou contra o desconto único, acontece uma única vez, de 3%. E não será descontado. Reparem que essa mesma cota negocial que existe no acordo, ela também é feita pelos donos de escolas. Todos os donos de escolas particulares de campos também fazem a doação dessa cota para o seu sindicato, que tem o nome de Sinep, que é o Sindicato dos Donos de Escolas Particulares. Então, não é só o professor que contribui com o seu sindicato. Os donos de escolas também contribuem com o seu sindicato, que é dono de escolas. Então, a gente pede essa compreensão. É uma ajuda, né, que faz com que a gente possa chegar mais perto de você, professor, que a gente possa ter mais ações, uma vez que a receita mensal do sindicato não consegue cobrir as despesas. Então, a gente consegue, com essas cotas negociais, fazer uma economiazinha e diluir durante o ano para a sustentação do sindicato. Então, se o sindicato dos médicos, por exemplo, fechar um convênio, fechar um acordo com o hospital, os médicos, o sindicato também vai receber a cota negocial. Os donos de hospitais também recebem a cota negocial. É um único desconto, pessoal. Parece muito, mas não é. É algo que sustenta um dos poucos lugares que você ainda encontra para defesa rápida e ampla dos seus direitos. É o sindicato.
Não adianta querer falar, eu posso ir no Ministério Público. Pode, no Ministério Público do Trabalho, você pode ir onde você quiser. Mas aonde você vai ter mais rapidez e, de repente, a solução mais prática é pelo sindicato. A gente vai estar buscando, já sei, meu amigo, a gente vai estar buscando uma solução e essa cota negocial ajuda na manutenção do sindicato. Então é bom deixar esse momento para explicar ao pessoal, né? Porque às vezes eles acham, poxa, eu vou ter que ajudar. Gente, pense nisso. O sindicato está lá o ano inteiro com todas as despesas que uma entidade tem. Então, um único desconto não vai abalar em nada se você tiver a noção da importância que o sindicato tem na sua vida. Lembrando que também os donos de escolas contribuem para o seu sindicato. Até dia 14 você pode passar lá se você for contrário. Se você não for contrário, fica de boa que no outro salário de junho, que é pago lá no 5º dia útil de julho, vai ser feito o desconto e o repasse para o sindicato da sua contribuição. Ah, minha irmã está dizendo que meu celular não estava atualizando, enfim. Mas agora você acabou de saber que você ganhou o kit, né? Para 4 pessoas do restaurante do FAD. Finalizando mais uma edição, tem programa novo, né? Às 8 horas, já está terminando aqui. Prestigiem o nosso próximo programa aí da Rede Aurora e a gente se encontra na próxima segunda-feira com mais um tema interessante. Uma boa noite para todos e uma excelente semana. Um grande abraço.